exemplo, sobre o poder do inconsciente, não sei o quê. Cara, isso é uma pergunta maravilhosa. Porque assim, quando a gente primeiro precisa definir então o que é ciência e o que é pseudociência. Para a gente dizer se Reiki é pseudociência, por exemplo. De forma honesta, tá? A definição mais contemporânea de ciência e pseudociência vem de um filósofo da ciência chamado Sven Hansson, que se eu não me engano é sueco, e ele parte exatamente desse pressuposto da dificuldade, porque normalmente as pessoas associam ciência a Popper, a questão da falseabilidade. Então, para ser ciência, aquilo tem que ser falseável, ou seja, a gente tem que verificar e provar que aquilo realmente pode ser refutado, porque se não é refutável, então é crença, é um dogma. E isso, a Hanson, ele percebeu uma coisa muito interessante, tá? Mas tem algumas coisas das ciências sociais, por exemplo, que não é simplesmente refutar, não dá para refutar. É algo que tem metodologia, segue os preceitos certinhos do método científico, tem boa validação, mas não é algo que você simplesmente refuta. Tem coisas da filosofia que você simplesmente não refuta. Então, como que a gente avança nessa visão do que é ciência? Então, Sven Hansson, ele tem uma definição de ciência muito legal, que eu adoro, e é ela que eu mais utilizo para ensinar para as pessoas. Que ciência vai ser um conjunto de métodos ou uma metodologia confiável para analisar uma hipótese, refutá-la e refiná-la. Então, o objetivo da ciência não vai ser apenas refutar uma hipótese, mas testar e refinar isso. E, no final das contas, a ciência ela será o melhor conjunto de evidências disponíveis naquele momento. É aquilo que é mais confiável. Então, não é algo que simplesmente é refutável, não. É aquilo que a gente tem mais de confiável nesse momento, que tem de plausibilidade, por exemplo. E o que vai ser a pseudociência? A pseudociência é aquilo que pega nomes da ciência, mas não se compromete à testagem. Então, por exemplo, a galera briga, psicanálise é pseudociência? Calma. Se você entende que ciência é ter uma hipótese que pode ser testada, refutada e refinada, isso é ciência. A partir do momento que eu tenho algo que é uma ideia, uma crença que não é mais testável, não é mais ciência. Em tese, então, psicanálise não seria nem pseudociência, ela seria um conjunto de ideias, de dogmas, de crenças que podem ser aplicadas para alguma coisa ou não. O problema de alguns psicanalistas, por exemplo, é quando eles tentam dizer com veemência que não, a psicanálise funciona. Aí tu diz, tá, mas funcionar significa que tem evidência. Vamos ver essas evidências? Não podemos testar isso. Então, peraí, aí agora você me deixou confuso. Ou ela tem evidência ou não tem evidência. Então, é quando a pessoa que tem uma crença, uma ideia, ela ultrapassa essa linha teórica de que o que eu acredito existe. E tu diz, existe? Pô, que legal, me mostra. Não, isso não pode ser mostrado. Você tem que acreditar. Ou você tem que aceitar que é desse jeito. Tá, se eu tenho que acreditar, não é mais ciência. Porque para ciência eu tenho que ver, eu tenho que testar, eu tenho que analisar. Eu tenho que ter uma mensuração. Nem que seja uma mensuração subjetiva. Eu me sinto mais feliz hoje do que ontem. Ontem eu estava 10 de infelicidade. Hoje eu estou 9 de infelicidade. Então hoje estou melhor do que ontem. É uma mensuração subjetiva. Tem uma escala para isso. Então, isso pode ser mensurado. A partir do momento que eu digo isso tem evidência, é real, mas não pode ser mensurado, então já não é mais ciência, é uma pseudo. Aí a questão do Reiki, por exemplo. Reiki, ele deveria ser considerado uma crença religiosa. Eu acredito em um chakra na cabeça, que quando alguém faz lá o Chokurei, a iniciação do Reiki, porque eu fui mestre Reiki, a propósito, antes que alguém reclame, eu fui mestre Reiki também lá pelos Reiki Usui tibetano, então eu tinha o caderninho amarelo de enviar Reiki à distância, depois eu posso contar uma história bem engraçada sobre isso, sobre o que me deixou curioso na época do Reiki, sobre o que está por trás das mudanças, depois tu me relembra dessa história. Então o Reiki deveria ser considerado uma crença. Eu acredito que existe uma energia que abre o chakra da cabeça quando eu faço a iniciação, que sai pelo chakra da mão, e eu curo as pessoas por esse poder que vem do universo. Então é uma mistura do Ki, do Rei, do corpo, do universo, etc. O problema é quando o cara diz, com essa energia eu curo você. Curar significa que ele tem lá uma doença, uma depressão, uma ansiedade, é algo que ele verifica. A partir do momento que eu digo assim, esta minha crença cura, isso significa que deve ter uma existência, uma evidência, a cura. Mas a partir do momento que eu reikiano digo assim, olha,
eu curei você com um poder, com uma coisa que é da minha crença e você tem que aceitar porque isso não é mensurável e é uma onda, é uma energia, que são coisas da ciência. Onda, energia, vibração, frequência. Sim. Isso é da física. A partir do momento que eu pego essas coisas da ciência e digo que na minha prática você tem que acreditar, eu estou usando ciência para alguma coisa que é crença, é pseudociência. Se você não extrapola isso, se você não extrapola essa linha tênue, é só crença. Então eu acredito que a oração cura as pessoas. Como? Pelo poder do espírito. Ah, isso tem alguma coisa com frequência, energia? Não, não. Isso é uma coisa completamente fora, é espiritual e você tem que acreditar. É só crença, tá de boa. Bem tranquilo. Mas a partir do momento, não, isso aqui é uma onda quântica, pegou coisa da ciência, não dá para mensurar, é pseudociência. Parece ciência, mas não é testável, não é refutável, não é refinável, é pseudociência, é falso. Legal, legal. Ficou mais claro na minha cabeça. Conseguiu entender isso? Perfeito. Então isso serve para psicanálise, para reiki, para coisas quânticas, para yoga. Se não pega coisas da ciência, fica só na ideia, no mundo das crenças, tá de boa. É uma crença que a pessoa tem. É a religião, é a fé, é o dogma, é a cultura dela. A partir do momento que ela tenta usar coisas da ciência para dizer que aquilo é real, mas ela não consegue demonstrar, é ciência falsa, pseudociência. Eu confesso pra você que até então eu não tinha um problema com a pessoa usar esse tipo de termo, né, de uma maneira errada, mas usar esse tipo de termo pra poder falar sobre as crenças dela, porque pra mim no final seria uma crença. É, assim. isso. Mas acontece que fica cada vez mais claro como eles usam isso de forma para eles usam de uma forma para de marketing, pra tipo vender aquela ideia de uma maneira mais de uma maneira mais científica mesmo, né? Isso mesmo. Como se fosse, se eu consigo fazer esses termos aqui, então é real, então compre aqui meu treinamento. Isso, ele serve para validar. E aí é um mau caratismo total, né? Eu não consigo definir como mau caratismo totalmente. Eu tenho uma certa esperança, entendeu? É uma discussão que às vezes tem com as pessoas. Isso é mau caratismo? Eu digo, cara, não sei. Porque o que acontece? Quando eu era reikiano, eu acreditava naquelas coisas. Por quê? Como eu não tive letramento científico adequado para duvidar, para questionar, porque no Brasil é assim, ó. Vou dar um exemplo. Você, quando era criança, você acreditava em Papai Noel? Sim. Beleza. Quando um dia tu chegou assim pro teu pai, pra tua mãe, Papai Noel não existe, né? Eles provavelmente falaram, é isso mesmo. Parabéns, é verdade. Você agora virou um menino, agora você é adulto, né? Com 8 anos, agora você virou um homem, um adulto. Ótimo, parabéns, filho. Ou seja, eles te incentivaram pelo questionamento de fazer o contraditório, correto? Entendeu isso? Mas no Brasil, quando a criança diz assim, não faz sentido uma cobra falante. Você não pode duvidar disso. Que é isso? Que coisa feia é essa? Você quer mandar seu pai pro inferno? Tu quer queimar no inferno? Mas é que não faz sentido uma menina engravidar virgem de alguma coisa. Você não pode questionar essas coisas. Tá de castigo, tá... No Brasil, a cultura religiosa, lembrando que o Brasil ele é praticamente 90% a 100% religioso. Predominantemente cristão, com algumas variáveis desse cristianismo, catolicismo, evangelismo, ou de influência afrodescendente, mas acaba misturando com esse cristianismo muito forte. E aí, no Brasil, as pessoas aprendem que questionar esta autoridade religiosa é errado, é feio, é falta de caráter, duvidar do cara que é o líder. Não é uma coisa boa você dizer, eu não concordo com você, eu não vou fazer isso. Porque você acredita, ok, mas eu não acredito, eu não vou fazer isso. No Brasil, isso não é muito bem aceito. E o que acontece? As pessoas elas acabam simplesmente repetindo as coisas. E isso se torna um comportamento que as pessoas têm de não questionar. Então, quando vem lá o que eu chamo de guruzito, que é o guru, que ele vende promessa, mas ele não vende solução. Porque se ele vendesse solução, ele não teria cliente amanhã. Então ele vende promessa, ele vai fazer você ficar dependente dele. Então ele vai dizer que se você tem barba é porque você tem problema com o teu pai. E se você gosta da barba, realmente é porque tem problema com o teu pai. E você não lembra de nada de infância é porque tem problema com o teu pai.
Então vem fazer terapia comigo. Você não questiona? É porque tem problema com teu pai. Aí tu diz, para, então eu devo ter algum problema com meu pai. Lembra quando ele não comprou o carrinho que tu queria? Então, tem problema com teu pai até hoje, por isso que não vai pra frente. O cara, caralho, mano, faz sentido. É por isso que eu não tenho mais Ferrari. É por isso que eu não tenho uma Ferrari, porque ele não te deu o carrinho. Ele te mantém preso. E ele usa a culpa. E como o brasileiro tá... Tem alguns que eu acho que faz isso por mau caráter. Isso, aí sim. Tem uns do mal. Tem aí alguns isso, mas aí onde eu quero chegar? Mas eu acho que não é a maioria realmente. É isso, alguns sabem que eles estão fazendo essa maldade. Mas o que eu tô falando assim, o grande povo, a grande população não tá acostumada a dizer, eu acho que tu tá errado. Ele diz, faz sentido. Como que uma pessoa que fala um nome de uma divindade específica... Como que ele vai estar mentindo? Ele não pode mentir, porque ele está usando aquela coisa sagrada. E se é sagrado, eu não posso questionar. Entendeu isso? Então, aí o que acontece? O cara vai lá, aprende essas coisas, aí ele vai lá, faz um curso, ele se torna o terapeuta quântico, ele se torna o reikiano, ele se torna o radiestesista. Não por maldade, é porque ele não aprendeu a questionar, ele não... um dos pontos que é engraçado, que eu falei lá que era o reikiano, né? Aí, assim, eu tinha o caderninho amarelinho. O reiki, pra quem não sabe... enviar energia pela mão. Tá. Basicamente isso. Você acredita que você pode curar problemas e doenças à distância, canalizando uma energia do universo que vem pelo chakra da cabeça e sai pela palma da tua mão e tu cura as pessoas. É claro que tu tem que pagar para receber a emanação, porque senão o universo não desbloqueia esse chakra da cabeça. Tu tem que pagar para alguém. Então tem umas coisas assim que se... Tem que pagar pra alguém desbloquear. Tipo assim, porra, tá meio forçado essa história. Mas enfim, esse é o problema da crença. Você não gosta de questionar a crença, porque é muito gostoso você acreditar que é especial e que você manipula a energia do universo. Você entende? É uma questão de vaidade muito boa. Então, se eu tô o cara ferrado, sem dinheiro, pobre, sobrepeso, ferrado na família, porra, mas eu manipulo a energia do universo, mano. Que é isso? E ainda tu vai me pagar pra eu pegar essa energia do universo que tá disponível, mas tu só vai ter se tu me pagar, entendeu? Mas enfim, eu tinha lá o caderninho de capa amarela com as coisas e tal, mandava a energia. E eu tinha uma amiga que queria receber o reiki à distância. Então eu tinha lá, botava o nomezinho, endereço, porque a energia tem que saber o endereço da pessoa. Tem que estar no caderno. A energia não sabe. Se não tiver no caderno, a energia vai para outra pessoa. Essa era a ideia. Se a pessoa não estiver em casa na hora. Tu tem que combinar com a pessoa. Se a energia chega lá na casa e não tá lá e perdeu a energia. Sim, essa era uma pergunta genuína. E aí, beleza, eu combinei horário com ela, dia X, hora X. Isso, porra, eu tinha 18 anos na época, 18 para 17, 18 anos. Então, cara, tem uns 20 e poucos anos, eu tô com 43, 44, calcula, eu já nem sei mais. Meu filho tem 24, é uns 25, 26 anos atrás isso. E aí o que acontece? Combinei com ela o dia, o horário, ela me pagou, porque tem que pagar pela energia, pelo meu tempo. Não pela energia, pelo meu tempo. Só que eu tava namorando, começando o namoro. E bem na hora chegou a minha namorada. Então, ali 17, 18 anos, eu esqueci os compromissos, fui namorar. E um dia, 2 depois, essa pessoa ligou pra mim, era o telefone ainda com fio, telefone antigão, aquele de discar. Rafael, muito obrigado pela energia, foi maravilhosa, eu me senti incrível, foi fantástico. E eu... Do que ela tá falando, mano? Olha que doido. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí depois de um tempo eu falei, que eu tinha combinado. É óbvio que eu falei, não, tá certo, é isso mesmo. E eu caprichei, não sei o quê. Eu esqueci completamente que eu tinha combinado com ela. E aquilo ficou na minha cabeça. O que fez esta pessoa ter uma experiência boa, se sentir bem, se sentir aliviada, sendo que eu não tinha feito absolutamente nada para ela. E aí eu lembro que a professora de reiki, não, é porque a energia quântica tá no futuro, não conhece tempo, como tu vai mandar, ela vai receber. Eu falei, se ela já recebeu, então não é problema meu. Isso da coisa quântica. Não é mais problema meu. Não vou fazer. Então não vou mais fazer, pô. Mas isso botou uma pulga atrás da minha orelha. Caraca, cara. O que faz as pessoas terem uma experiência baseado na expectativa, na crença, no desejo, e que essa experiência é real. E eu levei muito tempo pesquisando. E aí que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, que é essa ideia do... O brasileiro, infelizmente, no início da faculdade, focar em ciência. A galera acha que faculdade, iniciação científica, aquele primeiro semestre é ciência. Não é. Aquilo é aprender norma da ABNT pro TCC. Você não aprende o método científico de verdade. Você não aprende um pensamento cético. Veja, se o Brasil é um país praticamente religioso, o pensamento cético
é visto normalmente como o inimigo desse processo. Porque o que é o pensamento cético? É você não acreditar nas coisas sem embasamento, sem evidência. Eu preciso que tu me mostre. E o que é a crença? O que é a fé? É você acreditar em algo sem uma evidência real daquilo, pela experiência, pela expectativa, pela promessa de alguma coisa no futuro. E não algo agora. E o ceticismo é justamente o oposto. Se você fala para mim que ali tem algo bom e você foi para lá, me mostra esse algo bom agora. Senão eu não vou para lá. Senão eu acho que você está mentindo para mim. Ou seja, essa honestidade de dizer, cara, Lutz, eu acho que você está mentindo para mim, me mostra, por favor. Não, você tem que acreditar. Então não acredito. Você não está mostrando para mim. É arriscado demais eu sair daqui para lá e bater minha cabeça em alguma coisa. Esse pensamento cético, ele é antagônico a esse crendicismo genérico que acontece em boa parte das pessoas. E o que acontece? Nós brasileiros, nós não somos expostos a isso no ensino médio, na faculdade. Boa parte das faculdades, mesmo a área de saúde, não é exposta a um pensamento cético profundo, complexo. Tanto que eu vejo, é muito comum lá no meu Instagram as pessoas falarem assim, aqui tem que ser igual à China, aqui tem que fazer com que a pessoa ela tenha um curso antes de falar tal coisa. Eu concordo. Só que quando tu vai ver quem está falando as besteiras nas redes sociais, é justamente o público formado. É o médico, é o nutricionista, é o psicólogo, é o médico que está dizendo que você tem que tomar sal para baixar a pressão, é o psicólogo que diz que você tem que tapar o olho esquerdo porque a ansiedade vem pelo hemisfério direito, é o nutricionista que está dizendo que o pão vai fazer você ter câncer. E esses caras, às vezes, têm 1, 2, 3 milhões de seguidores. E eles fazem com que, ou muitos outros milhares de profissionais repitam isso. Aí tu vai perguntar, qual é o problema? Da onde está vindo esse erro? Eles são pessoas ruins, maldosas? Não. Eles são apenas crentes de alguém que ensinou isso para eles. Aí tu vai na base, onde está vindo esse erro? Nas faculdades. Boa parte das faculdades no Brasil, novamente, não tem pensamento cético, não tem esse ceticismo, não ensinam o que é metodologia científica, não tem um foco em letramento científico, em pegar artigo científico, em debulhar artigo científico, em entender artigo científico, em entender o que é uma meta-análise. Não tem. Então, muitas universidades no Brasil, elas são baseadas na autoridade. Fulano que escreveu o livro falou. Você vai duvidar do fulano? Não vou duvidar. Então repita o que ele disse, porque ele é uma autoridade. E aí tu vai ver um monte de gente replicando coisas de autoridade que talvez não foi por mau caratismo, fez aquela coisa errada, mas as pessoas não estão questionando o cara. Porque é uma autoridade, porque é professor catedrático, porque ensina aquilo há 10, 20, 30 anos, porque sempre foi assim. Aí o que acontece? Quando vem lá para o público final lá fora, que nem numa universidade está, eles acreditam nessas pessoas que estão somente replicando crenças e não tiveram um pensamento cético para dizer de onde está vindo essa crença. Vamos analisar isso aqui? Vamos fazer um ensaio clínico? Vamos fazer uma revisão sistemática dessa ideia? Não, eles não sabem. Tem que fazer especialização em curso depois da faculdade. Aí o cara está cansado, não tem dinheiro, está adulto com 2 filhos agora, então ele não tem... E é muito louco, né? Porque... eu sou um cara bem cético também, e aí eu entro em embates saudáveis com várias pessoas próximas e tal, sobre esse tipo de coisa. E às vezes, quando a gente conversa sobre algumas questões, a pessoa se sente pessoalmente atacada. Quando a gente fala, mas será que é isso mesmo? E se for tal outra coisa, né? Quando é alguma crença específica sobre algum fenômeno. A pessoa fala, não, mas aí ela se sente pessoalmente atacada, isso. Porque tá tão impresso aquilo na identidade dela, né? Isso, é visceral. Ela sente aquilo como se fosse um ataque à honra dela. E aí, quando a gente entende a neurociência, ou melhor, as neurociências, porque a neurociência é uma coisa plural, mas quando a gente entende as neurociências, ou estuda as neurociências, entender a neurociência é difícil, mas estudar as neurociências, a gente consegue entender um pouquinho esse comportamento humano. Porque assim, por exemplo, Rafael, meu nome, é só um conjunto de letras, Rafael. Não é a minha identidade, Rafael. Mas se você escrever ali um cartaz, Rafael, e sei lá, e fazer um xixi naquele cartaz, eu vou me sentir ofendido. Por que ele tá mijando no Rafael? Não, tu não tá mijando no Rafael. Mas o cérebro humano, hoje a palestra que eu dei foi sobre isso. O cérebro humano, ele não foi feito para saber verdade ou lógica. Ele foi feito para desempenhar o grupo. Existe uma hipótese da neurociência muito interessante que é do Dunbar.
que é a hipótese do cérebro social. A ideia de que o encéfalo humano, o nosso encéfalo, ele é um órgão desenvolvido. Me perdoe a galera da biologia, é só tentando ser didático, é um erro didático. Que o cérebro evoluiu para isso, como se a natureza tivesse uma intenção, né? Não é essa a ideia. Mas o nosso cérebro, ele é o resultado de algum processo evolutivo que priorizou, ou deu algum gel, sei lá, a galera que sobreviveu era a galera que andava de braço dado. É a galera cooperativista, a galera que se junta para sobreviver, para enfrentar o leão. Então, o nosso cérebro ele é muito voltado para o grupo. Tanto que você já deve ter visto, ouvido, isso é na neurociência muito comum, a ideia de que o córtex pré-frontal está maduro depois dos 25 anos. Já ouviu essa, né? 25, alguns botam 30 anos de idade. O que é essa maturidade? Não é que tem um buraco ali no córtex pré-frontal, mas os neurônios que estão ali, eles ainda não terminaram a mielinização, ou seja, a velocidade, que é a velocidade de impulso que vem do famoso sistema límbico, amígdala, hipocampo, que sobe para o córtex pré-frontal para dizer, vai lá e faz tal coisa. Ou seja, o córtex pré-frontal ainda não está mantendo as irradiações dos dendritos, a arborização dendrítica do córtex pré-frontal para segurar esses impulsos, de acordo com o que o grupo exige. Eu sou... O adolescente é o exemplo perfeito disso. A informação emerge de dentro dele e ele fica ofendido do nada. O adulto se espera que respire e entenda que é só o teu ponto de vista. Esta sensação de dizer, não, é só o ponto de vista, é uma maturidade biológica desse córtex pré-frontal que consegue inibir por alguns segundos a resposta que vem lá, por exemplo, da amígdala. Então, aquela resposta, calma, pronto, já foi suficiente para entender que o ponto de vista dele não é nada comigo. É esse 1 segundo de diferença que faz que é a diferença entre eu ser um chorão e o cara que é racional e maduro. Então, esse processo de maturação é essa mielinização e também de arborização dendrítica. Então, os neurônios do córtex pré-frontal vão criando mais conexões, uma grande rede de engramas que vão conseguir segurar todo aquele impulso que diz corre, chore, bata, vomite, faça cocô na sala agora para defender seu ponto de vista. Igual um cachorro faz. Que se tu não dá bola, ele começa a latir, vai lá e mija no armário e morde o armário. O adolescente faz isso. O adulto diz, calma, deixa eu dar uma repensada aqui. Então, o que acontece? Esse processo de maturação, eu estou apegado a uma ideia, essa ideia, ela se torna parte de quem eu me vejo. E essa ideia não é mais parte só de mim. Essa ideia que eu comprei, ela representa o meu grupo. E a hipótese do cérebro social ajuda a entender por que demora tanto o córtex pré-frontal estar maduro. Porque se o objetivo do ser humano é viver em grupo, não precisa você pensar. Você só tem que seguir o bando. E se o bando está vivo, significa que o que eles fizeram ontem deu certo. Siga. E a estimativa de vida humana, por muitos milênios, era de 30 anos de idade. Ou seja, o nosso ancestral, quando ele estava ficando bom, ele já estava no fim do precipício, na beira do precipício. E pronto, ele é o suficiente agora para pensar por conta própria, ensina para os outros e vai embora, morre. E aí o que acontece? Quando eu compro uma ideia do grupo, sei lá, homens usam barba, homens inteligentes usam barba, e alguém diz assim, eu acho que barba é uma coisa feia, você está atacando um princípio de sobrevivência do meu cérebro. Isso vai me fazer mal. Aí nós temos áreas muito legais do nosso cérebro associadas a essa repulsa. A gente tem, por exemplo, o lobo da ínsula, que ela é responsável por detectar, por exemplo, envenenamento. Ou alguma coisa amarga. Botei uma coisa amarga na boca, a ínsula que vai fazer isso. A gente tem uma área específica para isso. Só que em estudos de ressonância magnética, quando eu vejo uma face que eu não gosto, ou em estudos onde você fala algo que eu não concordo, a ínsula ativa do mesmo jeito. Olha aí, cara. Então, se eu estivesse numa ressonância magnética funcional e aparece a frase assim, homens de barba são pessoas más, a minha ínsula reage na hora. Como se eu tivesse engolido alguma coisa ruim. Uma coisa amarga, uma coisa venenosa. É daí que quando, por exemplo, você vota num cara que eu não gosto, eu tenho uma sensação de o Lutz não é bom pra mim. Eu já me afasto. Ou você torce para um time de futebol, o Neymar não me conhece. O Neymar não te conhece. Tu não conhece o cara pessoalmente, em princípio. Não sei se ele já veio aqui também. Mas tu não conhece o cara, ele não te conhece. Mas eu gosto do Neymar, por exemplo.
Aí você fala, o Neymar não joga bem. Eu sinto como se estivesse me ofendendo. E eu tenho uma sensação de repulsa, porque a partir do momento que eu sou forçado a engolir algo, eu tenho que tirar isso da minha boca. A partir do momento que você fala algo do meu grupo e eu não consigo tirar da boca porque é algo subjetivo, eu vou atacar você. Eu vou dizer, tu não sabe nada de futebol. Mas é muito louco, porque daí essa maturação ali do córtex pré-frontal e de como tudo isso acontece é algo biológico que na teoria deveria acontecer, só que na prática, quando a gente olha para um grupo de adultos no evento de um Pablo Marçal da vida, qualquer outra coisa do tipo, as pessoas que estão ali não parece que elas tiveram. Isso, mas Então, mesmo com o desenvolvimento biológico que aconteceu. Pergunta maravilhosa. Por que não tiveram? Porque elas não tiveram. Muito curioso, Lúcio, se um dia tu puder trazer assim, uma cientista mulher para falar sobre esse assunto que eu vou te passar. A exclusão do feminino na ciência. Por exemplo, você sabia que a ideia de utilizar camundongos fêmeas nos estudos é recente? Caraca, não sabia. Isso é muito recente. Isso é algo que, assim, há 10 anos atrás, algumas pesquisadoras falaram assim, por que a gente está só usando camundongo macho aqui? Aí o que isso implica? Antidepressivo foi testado em camundongo macho. Ansiolítico, camundongo macho. Um monte de tratamento para não sei o que, camundongo macho. Camundongos fêmeas têm ciclo estral, engravidam, comportamentos diferentes do camundongo macho. E aí a gente não precisa nem dizer, por exemplo, uma mulher adulta em ciclo menstrual, no ciclo menstrual dela, ou está entrando na perimenopausa, ela é diferente de qualquer outro momento da fase da vida dela. Será que a medicação, o antidepressivo que foi desenvolvido, normalmente utilizando-se machos e homens desde o começo, vai ter o mesmo resultado no cérebro de uma mulher que está no primeiro dia do ciclo menstrual dela, ou iniciando o período de perimenopausa dela, ou está na menopausa, ou acabou de ter um filho, ou vai engravidar? Não, são cérebros com processos bioquímicos diferentes. Então, a ideia de, por exemplo, às vezes eu converso com a minha orientadora, essa questão, no meu laboratório, por exemplo, é comum nascer mais machos do que fêmeas. Tipo, uns 30% a mais de macho. Caraca. E as fêmeas, pelo menos no meu modelo de animal, talvez outros pesquisadores vão dizer, não, aqui no meu eu uso um rato X que tem muito mais fêmea. E tem essa questão de espécies também, tá? Mas por exemplo, tem uma fêmea que tu botou pra acasalar, que precisa manter a ninhada. Esta fêmea que acasalou e teve filho, ela não vai mais participar do estudo. Por quê? O simples fato de ela ter tido filhotes já modifica a estrutura neuronal dela, talvez até por questões hormonais de cortisol, que, comparada a uma fêmea virgem, vai, de certa forma, influenciar no resultado final. Entendeu? Então, são comportamentos bioquímicos associados aos comportamentais que tem esse enviesamento, porque até então, boa parte dos estudos é feita com camundongos machos apenas. E a gente precisaria estudar todas essas variáveis, né? Tem, sim, todas as variáveis. Então, por exemplo... A fêmea de uma primeiro, aí depois a fêmea em tal período, a fêmea depois de ter filho. Exato, e aí isso acaba sendo caro, isso acaba sendo demorado, isso acaba sendo difícil. O Brasil, a gente tem a sorte, por assim dizer, de ter mais acesso a animais do que outros laboratórios. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no final da minha pesquisa, no mínimo com 96 animais. Boa parte dos estudos que a gente pega lá fora é 6, 8 animais. Caramba. Porque é caro. No Brasil acaba sendo, por alguma razão, acaba sendo mais barato. Então, eu cuido do meu biotério, atualmente eu acho que tenho 120, 130 animais. Até o final do mês que vem vai nascer mais uns 40, que já tá lá com a mãezinha lá amamentando ele. Amamentando ou tá gravidinho. Então, conto uns 6 animais ali por fêmea. Vai ter mais uns 40, 50 animais nascendo em 30, 40 dias que eu calculo. Vai ter quase 200 animais daqui a pouco para mim. 140, 120, 140, mais uns 3 meses eu tenho 200 animais. Nasce de 6 a 8 às vezes animais por casal. Muitos laboratórios fora do Brasil não têm essa facilidade porque acaba sendo muito caro manter o animal. Então eles usam poucos animais e normalmente machos. Isso enviesa com estudos comportamentais. Peraí, porque foi um vírus na cabeça dele. Quando ele começa, agora eu tô começando a entender o que o Crash falou, leva 1 mês, 2, 3 meses, ele começa a me seguir, aí começa a virar aluno. Porque ele não tinha esse contraditório antes, ele era só um crente daquela ideia. Quando a gente lança o contraditório, o negócio da dupla fenda. Porra, a dupla fenda, não, filho, a dupla fenda nunca falou de observador no sentido de um cientista. Para pensar.
Tu acha que tinha um cientista ali agora ele é partícula, tu acha que tinha, não tinha. O que é observador? É o equipamento. Quando eu uso um equipamento para ver onda, é um equipamento. Quando é um equipamento para medir partícula, é outro equipamento. E o nome que o desgraçado deu pro equipamento é observador. Puta, não podia dar outro nome? Piroca é melhor que observador, pô. Vamos usar a piroca pra... Podia ser melhor não, cara, bota observador. Eu vi uma história também, acho que foi até o César Lenz, sabe quem é? Eu até vi ele comentando nos posts seus. Isso, sim. Ele também faz um trabalho bem legal, desmistificando sim. Assim, a coisa da física quântica. Que ele contando que tem várias coisas que foram acontecendo na cultura que foi ajudando a fomentar essa ideia errada da dupla fenda. E uma das coisas foi, se não me engano, no Cosmos. Não lembro se foi no Carl Sagan ou do Neil deGrasse Tyson, que ele usa, tipo, a câmera como sendo um exemplo do observador, sabe? Ele vai falar sobre aquilo e aí isso foi fomentado. Cara, loucura. Isso. E ele aumentou, ele difundiu mais. Mas a origem desse pensamento sem vergonha, para não falar um palavrão, vem do Amit Goswami e do Deepak Chopra. Da onde vem a coisa quântica safada? Vem desses caras. Então, o Amit Goswami é um físico indiano que descobriu que o americano gosta de neurobiscoitagem. Então, ele une essa coisa do mito do orientalismo, o misticismo indiano, e ele pega coisas da física e ele muda nomes da física e coloca nomes da cultura hindu, ou da religião hindu. Em vez de átomo, é Atman. Ao invés de uma consciência, é Tit, ou Brahman. Ao invés de um espaço, ele chama de Brahman, ou Chitamani. Então, ele pega essas coisas, dá uns nomes, ele ficou rico. O Deepak Chopra, que não era bobo nem nada, médico, descobriu que ele podia fazer isso na medicina. Então, olha, você pensar positivo. Então, esses caras, décadas atrás, ficaram ricos fazendo isso. E hoje as pessoas no Brasil repetem. Mas repetem não porque são maldosas. Lá no ensino médio não aprenderam ciência, não aprenderam ceticismo, não aprenderam a fazer pesquisa. Então, eles não sabem fazer uma pesquisa de uma coisa tão simples. Eles não vão atrás. Por quê? Porque eles se sentem ofendidos de pensar, será que eu fui feito de trouxa nesse final de semana no curso de inteligência emocional lá do coach? Ele não quer pensar nisso. Ele quer acreditar que aquele coach lá subindo no palco, ele quer acreditar que ele é bom, que ele é verdadeiro. E quem não quer, Lutz, se ficar rico usando o poder da mente? Se eu falar assim, Lutz, esquece podcast, fica rico fazendo este mantra. Todo mundo ia fazer, mano. É muito mais gostoso imaginar isso, acreditar nisso, do que ter que trabalhar, estudar. De estar aqui de noite, editando vídeo. É muito mais gostoso. Não, peraí, eu preciso de 1 milhãozinho, só eu vou fazer isso. Ele vai lá e gasta o dinheirinho dele com uma coisa que não tem serventia, não serve pra nada. Ele foi feito de trouxa. Só que quando ele gasta o dinheiro dele nas 12 parcelas, ele não vai ficar com raiva. Ele vai dizer, não deu certo por culpa minha. E aí ele vai fazer um segundo curso, um terceiro curso, um quarto curso. E o cara fica sustentando essa culpabilização nele. Você não deu certo porque você não pensou negativo. Né? Você não pensou positivo. Você não perdoou teu pai. Você não perdoou a sua mãe. Você é obeso porque você tem excesso de amor materno. Você é obeso porque você sofreu abuso na infância. E se tu não lembra, é porque a sua mente bloqueou essa memória. Portanto, você tem que fazer o meu curso de desbloqueio de traumas inconscientes. E se você não quer, é porque tu tem uma trava com teu pai que faz você ser resistente à autoridade como eu. Caralho, o que eu faço agora? Me dá o teu dinheiro que eu te ajudo. Então, de novo, meia dúzia de pessoas malvadas se abusam de milhões de pessoas vulneráveis, desesperadas, que não tiveram acesso à literatura científica, ao ceticismo, ao oposto. E aí os caras, eles vão passar toda essa esteira que eu mesmo passei. Começa lá com reiki, começa lá com radiestesia, começa com ocultismo, vai com yoga, vai com a constelação familiar, vai com essas coisas prânicas todas. Aí você vai fazer tudo isso. No final das contas, tu diz, tá, peraí. O que está faltando aqui ainda? Eu fiz todas as crenças possíveis e minha vida está igual. O que realmente está por trás? Aí eu digo, senta aqui que agora eu vou te contar um pouquinho como o teu cérebro funciona. Por que não deu certo, por que deu certo. E eu vou ajudar você a pensar. Aí o cara começa a olhar para trás, ele começa a entrar em desespero, porque ele diz, cara, então quer dizer que esse tempo inteiro que eu estava acreditando nessas coisas, eu podia ter usado meu tempo para calcular melhor o meu dia, ter feito atividade física, e isso teria dado mais efeito do que eu ter ficado 45 minutos por dia acreditando em lei da atração? O cara, ele fica louco. Ele diz, como assim?
ele se sente mal com ele mesmo. Então ele tem um tempo de adaptação, ele tem que refletir sobre isso, ele tem que mudar. Ele fez as pessoas acreditarem que ele era especial por causa daquela crença mágica. Agora ele tem que mudar a cara dele na frente dessas pessoas. Então ele leva um tempo, é bem sofrido. Eu vejo as pessoas quando elas começam a perder essa máscara do miraculismo, do guruzito, é sofrido, porque ele tem que mostrar para as pessoas que aquilo foi perda de tempo. Então leva mais uns meses sangrando até que ele consegue olhar para si mesmo com mais amor, com mais aceitação e dizer, ok, fui enganado, agora eu quero fazer diferente. Esse é um processo que eu vejo direto, inclusive com crenças pseudocientíficas, com crenças religiosas, a mesma coisa. A pessoa precisa de um tempo de aceitação, que é doloroso. Porque não é só assim, mudei de opinião, é mudar a personalidade, é mudar os livros que ela tem em casa, entendeu? É mudar os amigos que ela tem, que ela criou só amigos que falam só daquilo. Que se você chega para elas e diz, olha, eu não acredito mais que a mente vai fazer a água virar curativa. Eles surtam contigo, eles se afastam de você. Então, é um processo doloroso para muitas pessoas e quem está mexendo, eu sigo, ó, vai com calma, vai dar tudo certo no final. No final, você sai da caverna e percebe que as pessoas gostam de estar lá na caverna e você vai ser um para talvez 100